Conforme vimos anteriormente, o artigo 8º, inciso 6 da Constituição determina a obrigatoriedade da participação dos sindicatos na negociação coletiva e, conforme explicávamos, essa obrigatoriedade está restrita ao sindicato profissional, ao sindicato obreiro, haja vista que a própria Constituição Federal reconhece a existência do acordo coletivo de trabalho, modalidade de pactuação coletiva esta firmada entre sindicato profissional e empresa. A empresa já é considerada um ser coletivo. A questão que se coloca é a respeito da recepção ou não do artigo 617 da CLT, que concebe hipótese de negociação coletiva direta entre empregador e comissão de representantes de empregados da empresa, sem a participação dos sindicatos. Vamos para a leitura destes dispositivos. Artigo 8º, inciso 6º, é obrigatória a participação dos sindicatos nas negociações coletivas de trabalho. Aqui eu redigi incorretamente, é CLT, artigo 617, não artigo 67, artigo 617, parágrafo 1º. Expirado o prazo de 8 dias, sem que o sindicato tenha se desincumbido do encargo recebido, o encargo de negociar coletivamente, poderão os interessados dar conhecimento do fato à federação a que estiver vinculado o sindicato e, em falta dessa, à correspondente confederação, para que no mesmo prazo de 8 dias assuma a direção dos entendimentos, a direção das negociações. Esgotado esse prazo, poderão os interessados prosseguir diretamente na negociação coletiva até o final. O ordenamento jurídico veicula outras hipóteses de negociação direta entre empresa e trabalhadores. A gente vai encontrar essa possibilidade no artigo 2º, inciso 1º da Lei de Participação nos Lucros e Resultados, a Lei 10.101 de 2000, e a gente vai encontrar também no artigo 5º da Lei de Greve, da Lei 7.783 de 89. Artigo 5º, a entidade sindical ou comissão especialmente eleita de trabalhadores representará os interesses dos trabalhadores nas negociações ou na Justiça do Trabalho em dissídios decorrentes de greve. A polêmica quanto a tais dispositivos, ela não tem a mesma envergadura que a polêmica referente ao artigo 617 da CLT. Eu digo isso porque, em tese, a lei de participação nos lucros e resultados, ela veicula apenas vantagens. Então, haveria plausibilidade de se admitir, conforme o caso, uma negociação direta cujo único escopo é conferir vantagens aos trabalhadores daquela empresa. E a lei de greve, por outro lado, ela lida com uma questão que é explosiva. A greve ela é um fato social. Nem sempre a greve se enquadra nos arquétipos do direito do trabalho, nas molduras pré-estabelecidas, nos arquétipos típicos da CLT. Então, alguma margem de flexibilidade nesse tipo de negociação acaba sendo admitido. Existem greves, inclusive, que a categoria promove à mercê do sindicato ou em contrariedade com as próprias orientações da diretoria sindical. Então, considerando que a greve é um fato social, que nem sempre está estreitamente jungido aos lindes legais, admite-se ocasionalmente essa negociação direta. Agora, o problema é essa amplitude negocial diretamente com trabalhadores estabelecidas pelo artigo 617 da CLT, uma vez que, às vezes, pode não se tratar de simples recusa sindical
em negociar, mas sim de firmar um posicionamento. Olha, o sindicato não concorda com essa pauta reivindicatória. Essa pauta, ela não traz ganhos para a categoria, mas apenas despojamentos de direito, por isso não negociaremos. E a gente vai ter, então, essa situação controvertida, que é o artigo 617 da CLT. Parágrafo 1º. Vamos ver como funciona a questão da negociação direta com trabalhadores no âmbito da Organização Internacional do Trabalho. O artigo 4º da Convenção 98 da OIT sobre negociação coletiva dá a entender que a negociação coletiva é uma enunciação que deve transcorrer entre empregadores ou organizações de empregadores e organizações de trabalhadores, com o objetivo de regular os termos e condições de emprego. Então a gente não tem aqui nenhuma referência na Convenção 98 à negociação direta com trabalhadores, sempre com organização de trabalhadores. A Convenção 135 da OIT, ela trata da proteção a representantes de trabalhadores. O artigo 5º é uma convenção bastante ampla. Representantes de trabalhadores, tanto pode ser no contexto do artigo 617 da CLT, como podem ser os representantes dos trabalhadores na Comissão Interna de Proteção de Prevenção de Acidentes, na CIPA, e a Convenção 135 veicula algumas proteções a representantes de trabalhadores. O artigo 5º menciona que quando uma empresa contar ao mesmo tempo com representantes sindicais e representantes eleitos, medidas adequadas deverão ser tomadas, sempre que necessário, para garantir que a presença de representantes eleitos não venha a ser utilizada para o enfraquecimento da situação dos sindicatos. E, finalmente, no que interessa a essa matéria, existe a Convenção 154, cujo artigo 2º retoma aquela previsão do artigo 4º da Convenção 98, no sentido de que a expressão negociação coletiva compreende todas as negociações que tenham lugar entre, de uma parte, um empregador, um grupo de empregadores ou uma organização de empregadores, e de outra parte, uma ou várias organizações de trabalhadores. Então, novamente aqui, a gente não vê menção à negociação direta com trabalhadores. Porém, o artigo 3º, ele cogita essa possibilidade de negociação direta com trabalhadores. Quando, diz aqui o parágrafo 2º do artigo 3º da Convenção 154 da OIT, quando, em virtude do que dispõe o parágrafo 1º deste artigo, a expressão negociação coletiva incluir também as negociações com os representantes dos trabalhadores, deverão ser adotadas, se necessário, medidas apropriadas para garantir que a existência destes representantes não seja utilizada em detrimento da posição das organizações de trabalhadores interessadas, em detrimento, portanto, dos sindicatos. Então, nós temos o seguinte quadro. A Constituição Federal, ela não trata da possibilidade de negociação coletiva diretamente com trabalhadores. O artigo 617 da CLT o faz. A Organização Internacional do Trabalho, em linha de princípio, estabelece que a negociação coletiva será apenas com sindicatos profissionais, mas aceita que ordenamentos jurídicos estabeleçam possibilidade de negociação direta com trabalhadores, sem a intermediação sindical, desde que essa negociação direta não seja utilizada para enfraquecer a posição dos sindicatos. E vejamos agora como caminha a jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho a respeito desta matéria. Inicialmente, eu trago aqui dois arestos, dois julgados, duas ementas de acórdãos em relação às quais a crítica é inevitável. No primeiro caso, vejamos,
Acordo coletivo, comissão de empregados, legitimidade. Em havendo recusa do sindicato profissional e até mesmo da federação em participar da negociação coletiva que objetiva a formalização de acordo coletivo, legítima é a atuação da comissão de empregados, nos termos do que dispõem os artigos 8º, 6º da Constituição e 617 da CLT. Titulares dos direitos são os empregados, de forma que o sindicato profissional, como seu representante, deve se ajustar à vontade que livremente expressam e que atende aos seus interesses, mormente considerando-se as peculiaridades que envolvem a prestação de serviço e a realidade econômico-financeira do empregador. E aqui o segundo acórdão, segunda ementa. Acordo celebrado diretamente com os empregados. Recusa do sindicato profissional à negociação. Comprovada a recusa do sindicato profissional à negociação proposta pelas empregadoras e observadas as prescrições do artigo 617 da CLT, válido o acordo celebrado pelas empresas diretamente com seus empregados. Bom, meus amigos, esses julgados, eles são mais antigos. Eles se apegam ao princípio da obrigatoriedade da negociação coletiva, matéria esta já tratada nos nossos exercícios. E a crítica que eu faço é que em ambas as situações aqui retratadas, eram situações em que não houve omissão sindical. Houve uma postura de se rechaçar os termos da negociação coletiva que eram propostas pelo empregador e que, na realidade, importavam em redução de direitos trabalhistas, sobretudo em matéria de jornada, sem uma contrapartida convincente. Então, esse apego ao artigo 617, nessa forma como julgado pelo TST, a meu ver, não passa pelo crivo do controle de convencionalidade em relação à Convenção 154 da OIT, artigo 3º. Trago aqui um posicionamento mais recente do Tribunal Superior do Trabalho, que talvez seja a linha que se deva seguir doravante a jurisprudência. E é no sentido de compatibilizar o artigo 617 da CLT com contornos que retratem aquela preocupação de se não utilizar essa negociação direta com trabalhadores como subterfúgio para o enfraquecimento do sindicalismo, da pauta sindical. Vamos lá, tá pequenininho aqui na tela, mas vamos ler um julgado muito importante. Acordo direto entre empregados e a empresa. Recepção do artigo 617 da CLT pelo artigo 8º, 6º da Constituição Federal. Recusa de participação do sindicato da categoria profissional na negociação coletiva. Necessidade de prova cabal. O artigo 8º, 6º da Constituição estabelece ser obrigatória a participação dos sindicatos nas negociações coletivas de trabalho. Já o artigo 617 caput da CLT dispõe que os empregados que decidirem celebrar acordos coletivos de trabalho com as respectivas empresas darão ciência de sua resolução por escrito ao sindicato representativo da categoria profissional, que terá o prazo de 8 dias para assumir a direção dos entendimentos. Caso não sejam tomadas as medidas negociais por parte do sindicato representativo da categoria, o parágrafo 1º do artigo 617 autoriza a formalização de acordo diretamente entre as partes interessadas. Nesse sentido, reputa-se válido o acordo firmado diretamente entre empregador e empregados, sem intermediação do sindicato, desde que demonstradas a livre manifestação de vontade dos empregados em assembleia e a efetiva recusa da entidade em consultar a coletividade interessada. Então, esse julgado começa a se orientar no sentido de estabelecer requisitos para a aplicação do parágrafo 1º do artigo 617 da CLT. O artigo 617, portanto, foi recepcionado pela Constituição, mas em caráter excepcional, pois é
imprescindível que o sindicato seja instado a participar da negociação coletiva. Somente a demonstração da inequívoca resistência da cúpula sindical em consultar as bases autoriza os próprios interessados, regularmente convocados, a firmarem diretamente o pacto coletivo com as empresas, na forma da lei. No caso concreto, em negociação direta entre empregador e comissão de empregados, abordou-se a fixação de jornada de trabalho em turnos ininterruptos de revezamento de 10 horas. O TRT, com fundamento no artigo 8º, 6º da Constituição, considerou inválido tal acordo, deixando, porém, de apreciar os requisitos previstos no artigo 617 da CLT. Assim, a SBDI, a subseção de dissídios individuais 1 do TST, por unanimidade, conheceu dos embargos e, no mérito, por maioria, deu provimento parcial diante da recepção do artigo 617 pela Constituição, determinando o retorno dos autos ao TRT a fim de que analise os requisitos exigidos pelo artigo 617 da CLT. Ou seja, nem um extremo nem outro. Nem se pode afirmar que o artigo 617 da CLT, parágrafo 1º, não foi recepcionado, nem se pode aplicá-lo acriticamente, sem levar-se em consideração se houve provocação formal do sindicato, se houve assembleia dos trabalhadores diretamente interessados para vociferar, para vocalizar aquele interesse daquele grupo de trabalhadores, e ainda, entendo eu, é necessário analisar as razões de recusa sindical no caso do sindicato não encampar a pauta reivindicatória dos trabalhadores da empresa. É isso, meus amigos. Vamos aqui para mais um intervalo. Na sequência, voltamos com mais informações. Grande abraço a todos. Até mais. Tchau.